Vou pedir para ele trazer os usuários da nosso treinamento. E aqui a gente está na mesma tela quando a gente abriu o Bookadeuses lá no controlador de domínio. Como eu estava falando, o Bookadeuses ele dá a opção de eu editar os atributos dos meus usuários dentro de uma planilha do Excel. Então aqui em Update eu tenho esse botão aqui de editar no Excel. Eu vou clicar em editar no Excel. Vamos esperar ele abrir. Está abrindo. E olha que legal. Ele trouxe para mim os dados dos meus usuários, das AUs que a gente selecionou, o qual tem esses usuários armazenados, ele trouxe tudo isso dentro de uma planilha do Excel. Então eu tenho aqui o Search Account Name, ou seja, o nome de logon de usuário, eu tenho a senha, eu tenho o primeiro nome, eu tenho o último nome, eu tenho as iniciais, o display name e tenho aqui o meu campo de e-mail. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma string onde eu pego o primeiro nome e o último nome, ou então eu posso pegar o user principal name e copiar e colar. Está aqui o user principal name, copiar e colar. Então, como nós vamos fazer? Como eu sei que o padrão do meu ambiente é nome.sobrenome e aqui em user principal name eu tenho todo mundo já preenchido, só que com o domínio errado. Então, eu vou copiar tudo que está no user principal name e vou colar no meu campo e-mail. Onde eu tenho @ms365.local, eu vou substituir por dgloliveira.com.br. Mas como, Douglas? Você vai selecionar essa coluna, você vai clicar aqui em localizar, substituir, e tudo que for ms365.local, a gente vai substituir por dgloliveira.com.br. Vou dar um substituir tudo. E ele fez para mim 9 alterações. Fechar. Você pode ver que a coluna de e-mail está todo mundo com @dgl.com.br e eu consegui fazer a alteração de todos os meus usuários. Douglas, consegui alterar o campo e-mail de todos os meus usuários. Qual que é o próximo passo? Salvar esses dados para que eles sejam replicados no meu Active Directory. Existe um pequeno detalhe que o Bookadeuses precisa para poder salvar. E esse pequeno detalhe é renomear o nome da planilha em inglês. Você pode ver aqui que está planilha 1 em português. Então a gente precisa renomear ela para inglês. Se eu não fazer isso, se eu não renomear, ele vai dar erro. Então ele não vai deixar eu conseguir fazer a alteração. Feito isso, vou mandar fechar, salvar. E a partir desse momento, ele vai fazer o nosso processo de atualização no Active Directory. E olha que interessante. Ele trouxe para mim essa tela. Nessa tela, ele pergunta quais os campos eu quero salvar no meu Active Directory. Muito cuidado para não marcar o campo aqui password. Se você salvar a senha, ele vai alterar a senha de todos os seus usuários para uma senha em branco e vai resetar a senha de todo mundo. Então fica muito atento quanto a isso. A gente não alterou o campo de password, a gente alterou somente o campo de e-mail. Então a gente vai marcar aqui apenas o campo e-mail. Se lá no seu cliente você precisou modificar o SAM Account Name, aí você vem aqui
e marca o Sun Account Name. A gente não precisou fazer essa modificação, então a gente não vai marcar. Então, como eu falei, como a gente só modificou o e-mail, a gente vai deixar o e-mail marcado. Eu vou clicar em OK. Ele vai fazer o processo de update lá na minha base do Active Directory. Então, eu tenho aqui o relatório que não foi encontrado nenhuma falha. Foram 9 atualizações feitas com sucesso. Se eu vim aqui em detalhes e marcar para ele me trazer os logs das alterações feitas com sucesso, ele vai me trazer as alterações realizadas de cada usuário. Eu tenho aqui o Fábio Mesquita, esse era o valor anterior, o mesmo valor permaneceu, então ele não fez alteração. Eu tenho esse outro usuário aqui que não tinha nenhum valor no campo e-mail e ele preencheu com camila.souza@tgloliveira.com.br. E assim ele fez para todos os usuários que a gente alterou lá na planilha do Excel. Você pode ver que quando eu pego aqui qualquer usuário que está com valor vazio, aqui o novo valor, quando eu clico no novo valor, aqui embaixo ele vai me trazer qual é o valor que foi preenchido, qual é o novo valor que pertence agora ao atributo e-mail desse usuário. Então aqui a gente tem a alteração de atributos através de uma planilha do Active Directory. Para quem conhece o Excel a fundo, você sabe que as pessoas conseguem trabalhar com strings. E você consegue converter várias strings de maiúsculo para minúsculo, com acento, para uma string sem acento, que pode virar uma conta de e-mail. E você consegue fazer mágicas utilizando o Excel. E aí você consegue exportar essa planilha e ela importar para dentro do seu Active Directory de forma automática. Um outro recurso que o ADBooks UZ tem é que eu consigo trabalhar com outros atributos. Aqui você está vendo os atributos que estão no meu AD. Username, password, status, primeiro nome, último nome, o e-mail, o UPN. Eu consigo também pegar outros atributos. Lembra que quando a gente abriu o Book ADUSE pela primeira vez, ele não trouxe o UPN? Então, você consegue trazer outros atributos caso seja necessário. Então, você pode vir aqui em Grid, em Propriedades, e eu posso visualizar a maioria dos meus atributos que eu tenho no meu Active Directory. Por exemplo, eu tenho aqui o atributo de endereço, e eu posso preencher os campos de endereço do meu usuário. Vamos marcar aqui cidade e região ou país. E eu posso colocar a cidade e a região ou país do meu usuário. Eu posso, aqui em Account, eu posso trazer o Logon Server do meu usuário para o Windows 2000. E também eu tenho a opção de Log On. E aí, aqui em Profile, eu também posso trazer alguns atributos. Então, eu tenho aqui o atributo de Profile, de Logon, de Home Folder, de Home Drive. Eu tenho o atributo de telefone. E aí eu posso colocar aqui o telefone do usuário, para ele trazer o telefone do usuário e eu preencher esse campo no meu Active Directory. Eu tenho um campo de organização, aí eu consigo preencher a companhia, o departamento, o gerente. E eu tenho também o campo de Advanced. Aqui em avançado, eu consigo pegar um atributo que não está listado em nenhuma dessas outras abas e eu consigo pegar um atributo e colocar ele de forma automatizada. Exemplo de atributos que não existem aqui são os atributos do Exchange Online ou os atributos do Exchange Server. Vamos clicar em salvar. E ele vai carregar para mim, novamente, os campos que a gente marcou. Cidade, região, departamento,
companhia, gerente. Então você consegue visualizar e modificar todos esses atributos. Vamos fazer um teste? Eu vou clicar aqui de novo em grid para editar. E aqui no campo da região, eu vou preencher com o nome do país, Brasil. Preenchido. Eu vou dar um apply. E ele fez as modificações para mim. Vamos lá no Active Directory validar se realmente foi alterado. Vou voltar aqui no meu controlador de domínio. Está aqui o meu controlador de domínio. Vou clicar aqui no meu domínio, vou pedir para ele atualizar. Vamos aqui em treinamento. Vou pegar esse usuário aqui, Bruce. Está aqui preenchido o campo de e-mail dele. Vamos pegar outro usuário? Vamos pegar aqui em eventos tem esse Adam Warlock. Está aqui preenchido o campo de e-mail dele. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou voltar na minha máquina com Windows 10 e vou fechar o Book AD Users. E vou abrir nós vamos fazer agora a alteração de atributos com AD Modify. Eu vou clicar aqui nessa aplicação. Ele vai abrir para mim essa tela. E aqui nós vamos selecionar modificação de atributos. E essa aqui é a cara do AD Modify. O meu ambiente ele só tem um controlador de domínio, tá? Então, você pode ver que aqui em Domain List, quando eu clico aqui em mais, ele vai me trazer o meu domínio raiz e a opção de configuração de domínio. Eu vou clicar aqui em domínio raiz. Está aqui o meu controlador de domínio. Se eu tivesse mais de um controlador de domínio, ele ia mostrar aqui qual era o controlador de domínio que eu queria utilizar. E nós vamos clicar nesse botão verde. E aqui ele traz a raiz do meu Active Directory. Eu posso selecionar quais objetos que eu quero que ele me mostre. Usuários, grupos, contatos, pastas públicas. Agora eu vou pedir para ele me mostrar só usuários e grupos. E vamos no nosso AUT teste, que é treinamento. Se eu quiser apenas selecionar uma sub-OU que está dentro de treinamento, eu posso vir aqui e selecionar apenas a OU TI. E eu vou clicar em adicionar lista. TI adicionar lista. E ele vai trazer para mim somente os usuários que estão dentro, usuários e grupos, né, que estão dentro que está dentro aqui da UTI. Vou deixar selecionado, vou mandar ele limpar a lista. E eu vou selecionar a minha OU treinamento. Vou tirar aqui a opção de grupos e vou deixar marcado somente a opção de usuários. E vou pedir para ele adicionar. E você pode ver que ele me trouxe uma mensagem. Ele está me dizendo que não foi encontrado nenhum item dentro de treinamento. Ou seja, eu marquei para ele me trazer somente usuários, mas ele está me falando, não existe nenhum usuário dentro da OU treinamento. Dentro da OU treinamento, eu tenho várias outras OUs que contém usuários, mas dentro de treinamento eu não tenho um usuário, eu tenho as sub-OUs que contém usuários. Vamos conferir? Vou abrir aqui meu Active Directory, vamos aqui em treinamento, e você pode ver que aqui eu tenho outras OUs, mas eu não tenho nenhum usuário dentro dessa OU. Dentro de TI eu tenho usuário, ok,
mas dentro de treinamento eu não tenho usuário. Então é isso que ele está me dizendo. Então vamos voltar lá na ferramenta. Então se eu marcar aqui administrativo e mandar adicionar, ele vai me trazer que dentro de administrativo eu tenho o usuário Bruce Bene. Vou pedir para remover da lista. Ok. E você pode ver que aqui embaixo eu tenho essa opção de validar subcontainers. Quando eu marco essa opção e clico no treinamento e mando adicionar, aí sim ele valida dentro de treinamento e dentro da sub-OU de treinamento. Ou seja, se eu deixar essa opção desmarcada, ele vai olhar somente para o treinamento. Mas eu estou pedindo para ele validar se dentro de treinamento tiver uma outra sub-OU, ele validar todos os usuários que estão dentro de cada subcontainer. E ele vai trazer todo mundo aqui para mim. Ok? Quando eu clico em avançar, ele traz para mim uma janela semelhante à que eu tenho de a propriedade de um usuário no Active Directory. Eu vou te pedir aqui para você ter muito cuidado, porque qualquer campo que você marcar, ele vai substituir lá no seu Active Directory. Então, se você marcar o primeiro nome e clicar em GUI, como aqui está em branco, ele vai colocar o primeiro nome daqueles usuários nas OU selecionadas como em branco. Ele vai substituir e vai deixar tudo em branco também. O que a gente vai fazer aqui é configurar as informações da organização. Então, eu vou vir aqui em Organization. Em Organization, eu vou marcar o título e vou marcar a companhia. Aqui em título, a gente vai colocar MS365. E aqui em companhia, vamos colocar BGL Oliveira. Consultoria. Eu vou dar um GUI. E ele fez 23 alterações para mim. Essa telinha ele é um pequeno relatório do que foi alterado. Você pode ver que aqui a operação ele durou esse valor aqui em milésimos de segundos. E ele traz também um XML com os dados das alterações de sucesso, falhas, e você consegue fazer a consulta desse documento. Ele falou aqui que 4 deram falhas, beleza? Vamos clicar em OK. E vamos lá no meu Active Directory validar se ele fez essa alteração. Está aqui o meu Active Directory. Vou clicar aqui no meu domínio. Pedir para ele atualizar. Vamos na nossa aula de treinamento. Usamos aqui financeiro. Vamos pegar o Otávio. Em organização. E está aqui preenchido o nosso título e a nossa companhia. Essa é uma das vantagens de você trabalhar com a Demodify, porque ele é muito rápido e muito preciso. Então essas são as duas demonstrações que eu queria fazer. Na próxima aula a gente vai continuar a preparação do ambiente de Active Directory para fazer a sincronização com o nosso Tenant e aí nessa aula a gente vai fazer a implementação do AD Connect. Mais uma vez, não esquece de validar a nossa verificação de conhecimento. E vamos para a próxima aula. Antes de você seguir aí para a próxima aula de implementação do AD Connect, responda a essa verificação de conhecimento e se atente principalmente ao item 4, que é para você fazer uma lista dos principais cuidados que você tem que ter quando você está utilizando as ferramentas do AD Modify e do AD Book Users, tá ok? Para você não ter nenhum tipo de problema no ambiente lá do seu cliente.
Até a próxima aula.